Com a gente nos Donos da Bola, primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, deu Corinthians para cima do Cruzeiro. Aqui, primeiro deixa eu falar uma coisa, me defender, porque o Breno já chegou aqui hoje, já pegando e falando, vou falar no seu ouvido. Não vai falar no meu ouvido, porque a minha base sobre o que seria o Cruzeiro no jogo de ontem, e eu acredito que para muitos torcedores do Cruzeiro, teria pegado como embasamento do que o Cruzeiro poderia propor para cima do Corinthians, o que foi o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E ontem, de verdade, passou longe de ser aquele Cruzeiro que a gente viu encantando o país, apresentando possivelmente o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, jogando muito bem, tendo atitude, tendo entrosamento, tendo tranquilidade. E ontem não vimos isso. Vimos um Cruzeiro nervoso desde os primeiros instantes, com pouca atitude. Então, dito isso, é por esse fato que eu apontei que eu imaginava o Cruzeiro que apresentou o futebol contra o Corinthians na vitória de 3-0, se apresentando novamente. Então foi por esse motivo que eu deixei de forma tão clara e objetiva que eu colocava o Cruzeiro como muito favorito, que ainda coloco o Cruzeiro perante a equipe do Corinthians como favorita. Ainda tem outro jogo. Lembrar que o Cruzeiro, na atual temporada, fez grandes jogos jogando fora de casa, então pode sim, está aberto, a disputa está aberta. Ficou mais difícil? Ficou, mas o Cruzeiro tem totais condições de ir a São Paulo e conseguir mudar a história dessa semifinal de Copa do Brasil. Agora vou apresentar a turma que está comigo hoje. O HG está lá de São Paulo. Tudo bem, Eltinho? Beleza, Gui? Tranquilo? E aí, Brenão? Tudo bem? Estou pensando em mim, o Breno? Eu escutei essa voz, tudo bem, Eltinho? Tudo bem. Meu Deus, é o Guilherme mesmo. Tiagão, tudo bem? Cara, eu não tinha prestado atenção que era ele. Ô, Valu. Diga lá. Foi a pior apresentação do Cruzeiro com o Leonardo Jardim? Eu não vou falar do ano, porque antes teve o Fernando Diniz. Então, com o Leonardo Jardim, e vou retomar ainda, com o Leonardo Jardim após a Revolução das Estrelas, do jogo contra o São Paulo, para cá, foi o pior Cruzeiro que vimos em campo na partida de ontem? Ô Elton, boa tarde para você, a todos no estúdio, a quem nos assiste. Você fez igual o Cícero Melo, né? 2 em 1. O Cruzeiro chegou a 61 jogos ontem na temporada, né? Dos quais eu trabalhei em 61. Tem jogos piores na temporada, mas na Copa do Brasil foi o pior jogo do Cruzeiro disparado. E eu diria que em termos não técnicos, né? Claro que o Cruzeiro foi mal tecnicamente também, mas em termos da agressividade, algo que o próprio Leonardo Jardim falou que faltou ao Cruzeiro, o Lucas Silva, na zona mista, que a gente viu falando um pedaço também, falando que o Cruzeiro entrou em baixa rotação. Então, eu acho que assim, parte técnica, você às vezes pode querer jogar num determinado dia tecnicamente bem e não conseguir. E ontem o Cruzeiro, a postura do Cruzeiro ontem foi incômoda. E lembrando que quando a gente fala do jogo de ontem, pelo menos no meu comentário, não estou falando que o elenco não presta, que o elenco é ruim, que os jogadores não servem. É porque o Campeonato Brasileiro, ele ficou num capítulo para trás. Ele ficou no último final de semana, no dia 7 de dezembro, onde o Cruzeiro fez uma excelente campanha, para mim, uma extraordinária campanha, alcançou a 3ª colocação. A gente está falando do jogo de Copa, ontem o jogo de Copa do Brasil, a fase semifinal, a partida de ida. O Corinthians, com 7 minutos, já havia assustado o Cruzeiro 2 vezes, uma chegada do Bidu e uma chegada do Memphis Depay. O Cruzeiro ontem foi um time que, além da parte técnica, não está acontecendo, um time nervoso, um time desorganizado. O lance do gol do Corinthians tem, em várias camadas, uma desorganização coletiva. Então, um time que eu disse durante os momentos que antecederam esse confronto, que num duelo de 180 minutos, não necessariamente o melhor vai passar, e que o que não é cotado como favorito não precisa de jogar 90 minutos ou 180 minutos bem. O Corinthians pode ter feito os 30 minutos no Mineirão suficientes para conseguir passar
para a próxima fase, para a final. Agora, é claro, como disse também o Jardim, se o Cruzeiro fizer 30 minutos daquilo que foi na maior parte da temporada 2025, o Cruzeiro tem condições de pelo menos devolver 1-0 ou de devolver o 2-0. Basta saber como os jogadores irão para Itaquera. A gente sabe que vai ser um ambiente hostil. Agora, nada do que aconteceu na noite de ontem, para jogadores, comissão técnica, serve como embasamento para ir buscar uma classificação em São Paulo. O Cruzeiro tem que melhorar muito se quiser conseguir a classificação para a final da Copa do Brasil. Ontem, o futebol do Cruzeiro foi um futebol muito abaixo do que a gente está acostumado a assistir. Por quê? Eltinho, eu acho que o Cruzeiro não conseguiu replicar o que ele sabe fazer de melhor. E olha que o Corinthians foi agressivo em alguns momentos. Ou seja, ele daria espaço para o Cruzeiro. No início da partida, quando tem uma jogada com o Caio Jorge na ponta de esquerda, que ele dá um chapéu para trás, para cima do Gustavo Henrique e finaliza depois em cima do outro zagueiro. Aliás, o Gustavo Henrique deu o chapéu para trás? Foi o Ramalho. Foi no André Ramalho, né? Ele dá o chapéu para trás, para cima do Ramalho e finaliza em cima do outro zagueiro. Cara, naquele lance eu falei assim, é hoje. O Cruzeiro vai meter os 3-0. E o Eltinho amanhã vai estar chato nos donos da bola, e com razão. Sim. Porque quando a gente tem razão, a gente tem que ser chato. E eu sempre bato a gente tem que ser chato, né? Então, eu falei assim, o Eltinho vai estar chato nos donos da bola. Aí eu pensei ainda assim, sabe que vai ser o lado bom? Eu concordei com ele. Nós vamos deitar no Valor e no Breno. Só que, depois disso, cara, o Cruzeiro não conseguiu, dentro da partida, mostrar aquele futebol que a gente está acostumado. E o Corinthians começou a pressionar de uma forma que o Corinthians conseguiu ter espaço até para jogar. Num contra-ataque que eu esqueci o nome do atacante, Cantilho, não, como é que chama? Carrídio. O Carrídio recebe na ponta direita completamente livre, sozinho. Naquela hora, na visão que eu tava no Mineirão, eu tava no camarote da KTO, na visão que eu tava, eu falei assim, cara, ele vai dentro do gol. Só que depois você vê pela visão da câmera e tal, você vê que é um pouquinho diferente. Ele tá livre, mas tá livre na ponta. E aí ele faz o cruzamento. Cara, assim, o Cruzeiro foi muito mal defensivamente. E aí, se a gente for apontar algumas peças defensivas, o Fabrício Bruno foi mal, o Cruzeiro não conseguiu ter um bom setor de criação. Ontem a gente tinha uma expectativa boa em cima de Caio Jorge e Matheus Pereira, eles não tiveram uma boa partida. Então, assim, algumas questões individuais explicam um coletivo que foi muito ruim. E eu tô com você. Desde a Revolução das Estrelas, desde o jogo contra o São Paulo, pra mim, é o pior jogo do Cruzeiro sob o comando do Leonardo Jardim. Eu, sinceramente, boa tarde a todos. Eu fiquei muito surpreso com o que eu vi ontem, porque numa reta final, num jogo tão decisivo como esse, com o Mineirão lotado, eu imaginava que o Cruzeiro ia se impor e ia fazer um grande jogo, até porque o Cruzeiro vem de um momento bom, ele vem de uma regularidade muito grande. Mas é claro que a gente alertou aqui, durante vários momentos aqui do programa, eu, Valu, o HG, o Elton não. Porque o Elton imaginava que o jogo seria a mesma coisa do outro jogo. Não, nós falamos aqui, Copa do Brasil é diferente de Campeonato Brasileiro. Aquele 3-0 é diferente, porque é jogo de mata-mata. O Corinthians estava muito desfalcado. E aí, o goleiro. Pois é, ontem a gente viu, o goleiro não estava, o Carrijo também não estava, o Memphis não tinha jogado o outro jogo. Quer dizer, ontem foi um outro Corinthians. Foi um outro Cruzeiro também. Não foi o Cruzeiro que a gente estava acostumado a ver. O Cruzeiro jogou, inclusive, de uma maneira diferente. A gente viu o Cruzeiro fugindo das suas características ontem. Agora, o porquê, sinceramente, eu não consigo explicar o que aconteceu. Não sei se a parte psicológica do time, se sentiu a questão de uma pressão, se não esperava que o Corinthians fosse jogar como foi, com a intensidade, porque o Corinthians eu acho que deve ter feito talvez a melhor partida dele dos últimos tempos aí, ou do ano, porque eu acho que o a início intensidade do Corinthians surpreendeu o Cruzeiro. Todo mundo esperava um Corinthians fechadinho, fazendo cera, não querendo jogo. E aí aquele início ali já com duas chances claras, né? Uma que quase é um gol olímpico, que o Cássio salva, e depois um chute do Memphis pra fora. Acho que o Cruzeiro já assustou com aquela postura agressiva do Corinthians no início. Aí depois sai o gol. Valu foi muito feliz no que disse hoje no Band News na área. O Dorival neutralizou o lado esquerdo do Cruzeiro com o Mateuzinho e com o Carrídio, né, por ali, tirando do jogo o Kaique e o Arroio. O Arroio não foi bem no jogo de ontem. Então acho que o Dorival soube fazer a leitura do Cruzeiro. Não sei se talvez por aquele 3-0, Eltinho, porque foi um Cruzeiro diferente, foi um Corinthians diferente. Não sei se teve a ver aquele 3-0, se foi por isso que o Dorival conseguiu o encaixe perfeito. Mas ninguém do Cruzeiro jogou bem.
Ou teve alguém que você acha que está Cara, pior? Eu acho que ninguém. Eu jogou acho bem. que Pelo que dá se pra falar via antes. menos pior. Eu acho que os volantes. O resto pode. Eu discordo, assim, eu tô com o Breno, eu acho que foi... Não, menos Não, pior, o gol menos não tem, pior. O gol não tem responsabilidade do Cássio, mas você pega a última linha defensiva do Cruzeiro... Toda quebrada. Cara, Toda quebrada. A partida que fizeram, não só eles, tá? Assim, o meio-campo não conseguiu ajudar também. Agora, o Matheus Pereira ficou devendo ontem. Né? É o que eu tô falando, passa por todos, passa pelos. Eu repito, o lance do gol não tem responsabilidade do Cássio, mas os 10 de linha, eu não consigo tirar ninguém. Ninguém. Ô, Elton, pode falar rapidinho do Corinthians? Tá, é só que eu estudei o Corinthians desde o jogo contra o Cruzeiro, quando perdeu por 3-0. Eu posso cravar aqui que o Dorival, ele armou uma estratégia ontem para enfrentar o Cruzeiro, tá? E eu não estou falando que isso é demérito, pelo contrário. Ele estudou profundamente. E assim, não é nem dizer que o Dorival recriou, fez algo assim extraordinário. Ele colocou um meio-campo com 4 volantes, colocou o Carrillo pelo lado direito, colocou o Martinez, para mim, de maneira surpreendente por dentro, colocou o Maicon e colocou o Bidon. Com isso, ele deixava o Memphis Depay livre e o Yuri Alberto é um cara que tem força para marcar, mas tá voltando de lesão. Ele, dessa forma, ele selou o lado direito de defesa do Corinthians, impedindo que Arroio e Kaique aprontassem por ali, onde o Corinthians sofreu muito no jogo contra o Cruzeiro do Campeonato Brasileiro, e tem a chegada do Carrillo. O Carrillo, para mim, quando esteve em campo, foi um dos principais jogadores do Corinthians. Deixa eu dar um recadinho aqui agora. Então vamos lá. Alerta, aposte e ganhe é só na kto.bet.br. Essa promoção exclusiva te dá R$10 em palpite grátis para você aproveitar nos seus esportes preferidos. E sabe como fazer para garantir o prêmio? É muito simples. Apostou, ganhou. Basta acessar kto.bet.br, fazer a sua aposta em qualquer esporte e comemorar seu prêmio. Com o Aposte e Ganhe, você tem R$10 para jogar de novo e não importa o resultado. Não vai ficar de fora, hein? Confira os termos e condições e aposte em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, e jogue sempre com muita responsabilidade. Que um detalhe, você ganha esses R$10, faz uma múltipla bem boladinha, bem acertadinha, você multiplica e muito seus ganhos. Deixa eu chamar o HG. HG tá na área, meu querido! Aonde está você, Everton Guimarães? Eu escuto, o HG tá chegando em alguns minutinhos. Deixa eu só, minutinhos não, segundinhos que me prometeram, o HG vai estar chegando junto com a gente. É só uma observação para fazer. O Valu chamou atenção para esse estudo que foi feito do lado direito, lado esquerdo da equipe do Corinthians. Eu vi um Corinthians ontem fazendo dobras, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Por quê? Por causa da força da equipe do Cruzeiro. Calma, Gabriel, respira. Você falou, eu ouvi. Vamos de HG, eu já estou te chamando. Calma, respira. Só essa dobra que é muito importante, que foi realmente um estudo que foi feito em cima da equipe do Cruzeiro. Cadê você, HG? Por que você está brigando com o Gabriel, Eltinho? Desabafo. O Gabriel falou, HG, pronto. Ele tá xingando a sua família. O HG vai chegar, vai. Olha ele tá aqui, xingando a sua família no ponto, Gabriel? HG, por favor, eu queria te ouvir sobre esse Cruzeiro 0, Corinthians 1. Já te ouvi bastante durante a madrugada, mas vou te ouvir mais um pouquinho. Eltinho, Cruzeiro foi bunda mole. Cruzeiro não teve postura. Para quem viu o Cruzeiro mostrar o que a gente viu a temporada inteira, o Cruzeiro ontem ramelou para o Corinthians. E eu não consigo acreditar que no jogo de volta o Cruzeiro vai jogar tão mal quanto jogou ontem. Por isso eu disse agora no jogo aberto, bom, primeiro que eu destaquei com veemência no jogo aberto, que não interessa se o árbitro não viu, se o VAR não viu. O gol do Corinthians foi irregular. Ponto. Mas a câmera... Cara, como é que alguém que está atrás do gol pode ter uma imagem que toda a tecnologia e todo o gasto que é colocado para dar essa condição, por que o principal interessado não tem essa imagem, né? Então, eu falei disso, mas vamos voltar a falar do Cruzeiro. O Cruzeiro ramelou. O Cruzeiro foi um time sem postura. Ontem na coletiva, o Léo Jardim, aliás, a coletiva do Jardim ontem, nossa, a coletiva do Jardim, desde o início, ensina tanto, né? Todas as coletivas, se você fizer um compilado em cada coletiva do Jardim, exceto a de ontem,
você aprendeu alguma coisa. Mas ontem ele foi muito infeliz na coletiva dele, mas mal. Ele explicou muito pouco, mas um ponto que eu concordo com ele na coletiva de ontem é o ponto quando ele destaca que faltou atitude. Ele fala disso em todas as coletivas. Quem acha que futebol se explica só com formatação tática, tá errado. Tá errado. Então, se não tiver postura, e ontem o Cruzeiro não teve, o Cruzeiro foi engolido nos primeiros minutos pelo Corinthians, numa postura inadmissível. Não teve pressão, 60 mil pessoas, mais de 60 mil torcedores no estádio. O Cruzeiro é mais time, tem mais elenco, é mais organizado, tem melhor estrutura, tudo em ordem. Qual a explicação para o Cruzeiro jogar o que jogou ontem? Então só me faz acreditar que na volta, o Cruzeiro não consiga jogar um futebol medíocre como jogou ontem. E por isso perdeu o jogo, perdeu por um gol irregular. Ponto, o árbitro não viu, o VAR não viu, ninguém reclamou, isso apareceu depois. Ok. Mas a postura do Cruzeiro em campo foi uma postura bunda mole. O Cruzeiro não conseguiu ver o futebol em campo, porque o Corinthians amarrou o Cruzeiro. Eu até achei que o Corinthians fosse pro Mineirão para amarrar, mas amarrou tanto que conseguiu achar um gol e hoje é favorito para passar para a final. Então eu só posso acreditar que na volta o Cruzeiro vai mostrar mais bola para pelo menos ganhar o jogo, mesmo que seja num placar mínimo, para tentar levar para os pênaltis e aí tentar a sorte nos pênaltis na pior das hipóteses. Porque tem condição de chegar lá e vencer o Corinthians. E quando eu cheguei aqui hoje no estúdio, tem corintiano aqui que mesmo com a vitória tá com medo do jogo de volta, para deixar bem claro. Mas tem que estar com medo mesmo, tem que entender o tamanho do Cruzeiro e a potência desse time. A gente já viu várias oportunidades aí, o Cruzeiro jogando fora de casa e fazendo grandes partidas. Eu lembrei no início do programa, HG, até o jogo contra o Fluminense, que é um jogo exemplar. O Fluminense vinha de uma ótima Copa do Mundo de clubes e o Cruzeiro era despedida do Arias, então com todo um contexto no Maracanã. Maracanã cheio naquele dia, tinha mais de 50 mil torcedores do Fluminense e a equipe do Cruzeiro foi lá e venceu por 2-0. É mais ou menos embasar por cima disso, assim, o Cruzeiro focar no que ele já conseguiu fazer na atual temporada, HG? É o que faz acreditar, Eltinho. Eu não consigo primeiro entender que não possa ter sido um problema de comportamento mesmo, que tem relação com o aspecto anímico, mas eu só não consigo entender por quê. Eu só não consigo entender por quê. Por que jogou tão mal? Por que não teve atitude? Por que o Cruzeiro não conseguiu, durante todo o tempo de jogo, não conseguiu imprimir 10 minutos de controle absoluto do jogo? Então, eu não consigo olhar para tudo isso que aconteceu ontem e olhar para tudo aquilo que aconteceu até o jogo de ontem e falar, gente, não tem como você apagar do jogo do São Paulo no Morumbi, né, da grande mudança para cá, apagar tudo que o Cruzeiro fez e acreditar que a referência que nós vamos ter nessa reta final de temporada é a referência do jogo de ontem. Não posso acreditar nisso. Então eu acredito na capacidade do Jardim, eu acredito na capacidade dos jogadores, sabe? Eu acredito que por mais que tenha pressão no domingo, e o que é óbvio que vai ter, a arena estará absolutamente tomada, vai ser uma pressão insana, como sempre foi, mas qual a diferença da pressão que o Cruzeiro vai enfrentar aqui no domingo para a pressão que o Cruzeiro enfrentou em 2018, por exemplo? Basicamente, a mesma pressão. E convenhamos, eu acho o time desse ano, de certa forma, igual ou até inferior ao de 2018. Só que tem algumas peças que ontem sobraram contra o Cruzeiro, que o Cruzeiro vai ter que ter uma estratégia, vai ter que bolar uma estratégia para eliminá-las. E eu estou falando do Carrilho e estou falando do Memphis Depay. Aliás, La Mano Depay, né? Então, se o Cruzeiro não tiver uma estratégia para eliminar esses dois, e talvez até o Garro, que é a cabeça pensante desse meio-campo, e fazer com que o Matheus Pereira jogue, porque ontem não jogou, o Caio Jorge jogue, porque ontem não jogou, Fabrício Bruno jogue, porque ontem foi muito mal, inclusive não seria nenhum absurdo se tivesse sido expulso naquela peitada que ele deu, porque o próprio Daronco já expulsou o Rafael Veiga num jogo fazendo algo muito parecido, né? Então que o Cruzeiro jogue um pouco melhor do que jogou ontem, que já pode ser suficiente para conseguir pelo menos vencer o Corinthians, que seja por uma diferença mínima, mas vencer o Corinthians no domingo.
Daqui a pouco eu vou te chamar de novo para o debate para a gente falar da La Mano de Pai, como você denominou aí. Daqui a pouquinho eu te chamo, mas antes eu tenho que chamar para cá a Karina Pereira. Sabe por quê? Porque férias está batendo na porta. Você já está sonhando em pegar a estrada com o seu carro ou sua moto, curtindo em família? Então, você tá certo, meus amigos estão certos. Eu aí, tô né? sonhando com esse momento, você não tá, não? Demais e muito, viu, Cacá? E aí, Tudo bem? Tá Tudo feliz, jóia? Elton? Ô, Mas imagine se um imprevisto acontecer, uma pane, um pneu furado, você aí, ó, ficar na estrada sozinho, sem ninguém pra te ajudar. Já imaginou? Nossa, aí bate aquele desespero, viu? Porque na hora do aperto não dá pra sair correndo atrás de solução. Você precisa se prevenir. É nesse momento que a gente vê a importância de ter alguém que realmente se importa e cuida de você. Com a Proterlink, você não passa por isso. Estamos nas ruas com você, a qualquer hora, em qualquer lugar. Guincho 24 horas por dia em todo o Brasil. E olha só, já são mais de 100 mil associados que precisaram e não ficaram na mão. Afinal, a Proterlink não abandona os seus associados. Ó, e você que está nos assistindo vai arriscar rodar desprotegido? Eu vou te perguntar, até quando? Não vai não, se depender da gente, você não vai rodar nunca desprotegido. Temos uma campanha exclusiva para você, mas é só para hoje, amanhã já era, hein? Tem que ser agora. Adesão zero e o primeiro boleto para quando, Eltim? 15 de janeiro. 15 de janeiro, mas você tem que ligar agora, 31 91 90 90, ou você vai pegar o seu telefone que está aí na sua mão e apontar para esse QR Code que está aqui, ó, aqui na sua tela, aponte agora. Ah, lá, ó, lá. Gente, proteção de confiança não tem outra. Protelink, feita em Minas para cuidar de você, Karina. É isso, beijo, gente. Beijão, tchau, Cacá. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. pessoal. Então vamos seguindo, vamos seguindo. Chegou a hora. Eu tenho certeza que o pessoal aí